Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo joinha? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre oração e eu quero ajudar vocês que querem viver uma vida de oração que transforma genuinamente. Sabe aquela oração que muda você, que mexe com você por dentro, que faz você sair dali realmente se sentindo uma nova pessoa, uma pessoa com uma nova natureza? Pois é, eu quero ensinar para vocês um pouquinho sobre essa oração que transforma. E eu vou falar aqui então sobre 3 processos pelo qual o nosso relacionamento com Deus precisa passar para que a oração tenha esse poder. E quero também tentar trabalhar ali algumas coisas que acabam atrapalhando esses 3 processos de acontecerem, tá bom? Bom, eu vou tentar ser o mais prático possível nesse vídeo, para que essa mensagem seja simples e vocês consigam realmente entender e absorver todo esse conteúdo, tá bom? E para começar, vamos lá, vamos mencionar essas 3 etapas, porque acredito que assim vai ficar mais fácil. Para começar, a gente precisa entender o seguinte: o nosso relacionamento com Deus precisa passar pela fase da confissão, do compartilhamento com Deus, aonde você vai ali nessa fase identificar o que está dentro de você que faz parte da velha natureza. O que está dentro de você que não compartilha da mesma mentalidade que Cristo, que não é o que Cristo pensaria, não é o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. Então, nessa fase, você está ali tentando identificar o que está dentro de você, que sentimentos você tem, quais são os pensamentos que passam na sua cabeça. E ali você vai começando a reconhecer essas coisas, começa a falar para Deus o que está dentro de você, o que você sente de verdade. Ali é o momento de você fazer perguntas para Deus, ali é o momento de você dizer para Deus o que você sabe, o que você não sabe daquilo que se passa dentro de você, porque tem hora que nem a gente mesmo se entende. Então, ali você vai estar compartilhando com Deus o que está dentro de você e tentando encontrar as raízes do problema, né? Então, essa é a primeira fase, é a fase da confissão, a fase de compartilhar. Na segunda fase, é a fase de renúncia. E aqui você já identificou o que é que precisa ser mudado dentro de você, que não é o que Cristo pensaria ou sentiria. E ali você começa então a entregar para Deus. Você começa a falar para Deus qual é o pensamento que você deveria ter, qual é o sentimento que você deveria estar sentindo. Você começa a falar para Deus que você não aceita essa situação, você começa então a exercer uma força contra esses pensamentos e sentimentos. Você começa a resistir a esses enganos que estão no seu coração. Assim como nós resistimos ao diabo, nós também temos que resistir às mentiras que ele contou e que nós gravamos lá dentro de nós como se fossem verdades. Então, essa fase é a fase da renúncia, onde você está exercendo força contra aqueles enganos. Veja bem, na primeira fase você não estava exercendo força, você estava apenas compartilhando, tentando entender, tentando identificar o que estava dentro, e ali é uma fase mais leve da oração. A segunda fase já é uma fase mais pesada, porque precisa exercer uma força, uma renúncia contra aqueles pensamentos e sentimentos. E a terceira fase, o terceiro processo que tem que existir dentro do seu relacionamento com Deus, é a fase em que a renúncia teve efeito. E aí você começa então a perceber a mudança e começa a confessar qual é agora o pensamento de Cristo, qual é o que é que a Bíblia fala sobre aquilo que você está vivendo. E você começa então a receber a fé, a aceitar pensar do jeito que a Bíblia pensa. Então nessa fase é uma fase de aceitação de que o que Deus disse é que é verdade. Né? O que Deus falou é a verdade e o que você sentia estava errado. Nessa terceira fase, você começa a aceitar e por isso você começa a desfrutar da fé verdadeira, que é uma mente que pensa igual à mente de Cristo. Ok? Nesse momento, é o momento de você não confessar mais o que a sua alma sente, o que sua carne sente e pensa. É o momento agora de você confessar o que Cristo pensa, o que Cristo sente. E o que é que você também tem que pensar e sentir. E você vai perceber que passando por essas 3 fases, o seu coração começa a manifestar mudança, a manifestar uma nova mentalidade.
Agora, existem algumas coisas que acabam atrapalhando a gente de vivenciar essas 3 experiências, né? E eu quero que vocês entendam esses enganos, discernam eles para que vocês consigam tirar isso do coração. Veja bem, queridos, o objetivo dessas 3 experiências, dessas 3 etapas, é levar você a crer. Por quê? Porque crer é a solução dos seus problemas. No momento em que você crê, as circunstâncias mudam, as montanhas se movem. Na hora que você crê, tudo está resolvido. Porque ainda que o milagre não aconteça imediatamente no momento em que você acreditou, quando você acredita, você descansa, você encontra paz, você já começa a viver como se o milagre já tivesse acontecido, porque para você já é real. Quem crê já fica feliz antes do tempo. Por quê? Porque já sabe que Deus vai fazer, já sabe que já está feito. Então veja, o objetivo da oração é levar você a crer. Essas 3 experiências servem justamente para isso. Mas muitas vezes as pessoas elas vão para a oração com motivações enganosas. Por exemplo, elas vão para a oração e ficam ali preocupadas com o tanto de tempo que elas estão orando, quantas vezes elas oraram no dia. Elas ficam preocupadas se elas estão falando as palavras corretas, se elas estão usando a oração de Daniel, a oração de Jabes, a oração de não sei quem. As pessoas elas vão para a oração com muitas motivações erradas. Elas vão com várias motivações, menos a principal, que era crer. O objetivo da oração tem que ser crer, mas a pessoa ela vai para a oração esperando pagar algo para Deus. Aí ela acha que porque ela fez a parte dela, Deus agora tem que fazer a parte dele. E ela vai para a oração e pensa, poxa, agora eu fiquei bastante tempo na presença de Deus, vamos ver agora o que Deus vai fazer. Como se Deus tivesse que devolver algo para ela, como se ela tivesse emprestado para Deus o tempo dela. Porque a gente vai para a oração para pagar preço. E a gente esquece que o preço que Deus quer que a gente pague é o preço dessa mudança, dessa transformação, desse arrependimento que acontece dentro de nós, que leva a gente a crer. E crer é pensar igual a Deus e receber dele tudo o que ele está querendo fazer. Então, se Deus quer algum preço, se ele quer que a gente leve a cruz é essa. É a cruz da transformação, onde eu abandono a incredulidade e manifesto uma mentalidade de fé. Mas as pessoas acham que o preço que elas estão pagando é o favor que elas estão fazendo para Deus de jejuar, o favor que elas estão fazendo para Deus de ler a Bíblia, o favor que elas estão fazendo para Deus de passar horas de oração. E aí a mente, na hora que vai orar, não está conseguindo olhar para dentro de si e ver o que precisa ser mudado. A mente ela está preocupada com o discurso, se ela está conseguindo falar tudo, Será que eu esqueci de falar alguma coisa hoje para Deus? Eu esqueci de orar pelo meu irmão, eu esqueci de orar por aquela pessoa. Ela está achando que ela está fazendo um favor para Deus a hora de orar. E se ela esqueceu de fazer o favor de orar por aquela pessoa, poxa, alguma coisa não vai dar certo, a oração não foi 100% eficaz. Meu Deus, deixa eu voltar lá e pagar esse preço de orar por aquela pessoa. Enfim, as pessoas elas vão para a oração e elas ficam preocupadas com o preço. E elas ficam preocupadas com o discurso, E aí ela faz aquela lista enorme de coisas para falar com Deus de uma vez e elas não param para conhecer o que é que está dentro delas que precisa ser mudado. Elas não param para olhar para dentro de si mesmas e ver que ali existem enganos, ali existem pensamentos errados, sentimentos errados, ali existe um monte de coisa que ela está sentindo e pensando e acreditando que não é o que a Bíblia diz. E por isso não há transformação, por isso não há fé e por isso as circunstâncias não mudam. Quando a gente paga preço para Deus, o que acontece? A gente fortalece o nosso espírito por um lado e aí a gente acaba até gerando algum tipo de resultado. Eu não vou dizer para vocês que essas orações não geram resultados, elas geram, mas como não houve uma mudança dentro, daqui a pouco acontece outro problema, porque dentro não mudou. Dentro ainda é uma porta para acontecer coisas erradas. Dentro dela ainda é uma porta para o diabo agir, porque ela pensa no que o diabo diz. Ela pensa da mesma forma que o diabo pensa, sabe? Ela está escrava de pensamentos e sentimentos que ela não percebe, porque para ela soam como uma verdade. E aí elas acabam deixando o diabo agir, porque elas nem conseguem resistir a esses pensamentos. Elas continuam acreditando da mesma forma, pensando da mesma forma, não há uma mudança de mentalidade. E crente que não vive mudança de mentalidade todos os dias, ele é um crente estagnado. E na vida dele sempre vai ficar acontecendo os mesmos problemas, porque ele não muda. Então entenda, queridos, que a oração não é o momento de você ficar preocupado com relógio,
Oração não é um momento de você ficar preocupado com quantas vezes você orou, se você fez o discurso correto, se você fez a oração de Daniel, se você fez a oração de fulano, de ciclano, de beltrano. Não, oração é o momento de você identificar suas fraquezas, resistir às suas fraquezas e falar o que é que a Bíblia diz sobre aquilo. Assumir essa nova mentalidade, pensar como Cristo pensa, crer de verdade, fazer morrer a velha natureza dentro de você que faz você acreditar no que o diabo diz. Então, queridos, o principal propósito da oração é mudar você, porque se você foi mudado pela oração, as circunstâncias não podem te mudar. Se quem te mudou foi Deus, o que Ele fez é para a eternidade. Não tem como as circunstâncias conseguirem roubar de você o que Deus fez em você. Amém? Então, queridos, é isso. Livrem-se dos enganos. Falem para Deus se o seu coração não consegue parar de pensar na quantidade de horas que você está passando na presença dEle. Fale para Deus se o seu coração não para de ficar preocupado com a oração dar certo ou não dar certo. Fale com Deus quais são as coisas que têm passado dentro do seu coração que atrapalham você de vivenciar essa oração que transforma. E aí você vai começar a ter prazer na hora de orar. Tá bom? Bom, queridos, era isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de deixar um like para mim, para que esses vídeos voltem a ter engajamento aqui no YouTube e mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora e faça parte da nossa família. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.